mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Olá, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, porque nós estamos no filé do Zezé. Ô Gil, vem cá, Gil, me empresta esse microfone aí. Me empresta seu microfone aqui. Eu tô com saudade do Gil falando o que tem aqui dentro. Vem cá, Gil, rápido. Tô com saudade de você falando aí. Olha pra lá, olha pra lá, não, olha pra cá. Olha vai. pra aqui, né? É, vai, olha. O que meu amigo quer? Eu quero, não, eu quero promoções. tudo. Você sabe que eu quero tudo. Quero Promoções saber. a gente tem. Mais perto esse microfone. De segunda a quinta a gente tem cerveja Skol, Devassa, Antártica Pilsen e Antártica Original, de R$ 6,90. A Pilsen, a Skol e a Devassa tá R$ 5,50. A memória tá boa, hein? Tá boa. O que mais? O rodízio de pizza, segunda-feira, tá de R$ 17,90 e de terça a quinta, R$ 19,90. Muito bem. Venha na segunda, que vale a pena. Não é isso? Vem com certeza. Não é, agora abre terça de novo. Abre terça de novo. Não é todas porque as não terças. estava abrindo as terças. E o sábado, a feijoada. A feijoada no sábado. R$ 17,90. Certo, pronto, valeu. Obrigado. É isso aí, meu amigo. A gente gosta de colocar dentro da nossa comunicação todo mundo. Eles nos ajudam a fazer. Estou recebendo Fabrícia Duarte, veterinária. Tudo bem, Fabrícia? Tudo bem, tudo Como vai ótimo. você? Vou bem, obrigada. Que prazer enorme recebê-la. Que bom. O que é estabelecer uma relação com os animais? Isso começa desde pequenininha? Como é que é a história? Então, desde pequena eu sempre quis, né? Eu digo que a culpa é da minha mãe, que eu sou veterinária hoje, porque ela nunca me deixou criar animal nenhum, que a gente morava em apartamento. Ah, não deixava? Não deixava, eu virei uma criança então frustrada. Então foi revolta. Foi isso mesmo. Ah, A e culpa aí? é sua, mãe, agora eu sou veterinária. E aí, quando eu casei muito cedo, e logo quando eu casei, a gente foi morar numa fazenda. Oh, que beleza! E aí, a partir daí, foi crescendo ainda mais a minha vontade de lidar com bichos. E foi quando as minhas filhas nasceram, que começaram a ficar grandinhas para ir para a escola. Aí eu digo, agora dá para ir estudar também. Aí fui fazer a faculdade de veterinária. Que coisa boa. Agora me conta uma coisa, você viveu numa fazenda. Morei 5 anos. Muito bem. Cercada de bicho por todos os lados? Cercada de bicho por todos os lados. De grande porte, de médio porte, de pequeno porte, de tudo de quanto tudo, era jeito. de passarinhos, tudo. E você já era veterinária? Não, ainda não. Mas a tua vocação, será que ela começou a partir dali? Não, eu acredito que pela vontade que eu tinha quando era criança e não pude ter animais. Certo. E aí, a partir daí, quando eu fui morar na fazenda, só cresceu aquilo que eu já tinha vontade. E você tinha um contato direto com esses animais? Tinha contato direto quando já adulta, casada, quando a gente tinha cachorros em casa. Certo. E eu ajudava meu esposo com boi, com carneiros. Certo. E foi aí que eu resolvi. Mas ele é veterinário também? Não é só. Aí é criador. Criador. É outra coisa. Mas você já? Eu já ajudava ele na criação. Certo. Na época havia muitas exposições de ovinos e eu frequentava muita exposição com ele. Certo. E quando eu entrei na faculdade, o meu direcionamento inicial era para ovinos. Perfeito. E quando à medida que a faculdade foi evoluindo, eu fui sendo puxada para os pequenos. E acabei, quando me formei, fui trabalhar com clínica de pequenos. Bom, primeiro é uma tendência natural, né? E segundo, talvez seja o maior mercado, ou não é? Para quem mora na cidade. Então, é o maior mercado. Para quem mora na cidade é um mercado melhor, para mulher veterinária, né? E para quem já gosta de bicho também. Exatamente. Né? Eu então, acho unir útil ao agradável. Eu tenho um sobrinho no Rio de Janeiro que ele é médico veterinário, cirurgião. Menina, outro dia, onde é que Marquinho tá, meu filho? Falando com a minha irmã. Ele foi tratar dos cavalos do rei lá na Arábia Saudita, sei lá. Olha que coisa boa. Foi, e ele é contratado pelo rei uma vez por ano para ir lá tratar dos cavalos do rei, porque eu não sei.
porque ele deve ser muito bom. Deve ser muito bom, não é? Não, ele é muito competente e ele é muito requisitado, né? Não só para pequeno, mas para médio e grande porte também. Eu acho lindíssima a profissão, até porque, e aí vai a grande pergunta inicial, como é que se trata alguém que é incapaz de dizer a você o que está sentindo? É exatamente o tchan do veterinário bom. Pois é, pois é. A gente consegue sentir e perceber. Como é isso? Me conta, sempre tive curiosidade. Não é emoções, forma de se expressar, isso a gente vai aprendendo aos poucos. Não é assim, de uma hora para outra que você consegue perceber onde é que o animal está sentindo dor, qual é a sensação que ele está demonstrando, quais são os sintomas que eles estão demonstrando. Então, à medida que o tempo vai passando, você vai afinando essa possibilidade de entendimento animal. Bom, e você também tem um detalhe. Aquilo que ele pode mostrar, demonstrar através de dor é uma coisa, e o que não for através de dor? O que não for através de dor, através de exames laboratoriais, exames de imagem. Existem as desconfianças? Existem. Quando a gente faz quando a gente faz uma boa anamnese, que são as perguntas que a gente faz para o tutor, Perfeito. que é quem sabe mais, porque quem vive com ele diariamente, quem percebe quando tem alguma coisa errada, são os tutores. Então, quando a gente faz uma boa anamnese, a gente consegue perceber e direcionar para onde está indo aquela patologia, por exemplo. Ô Fabrícia, me diga uma coisa, o que é mais fácil? Lidar, por exemplo, com um cachorro, um cão de grande porte ou um cãozinho daqueles super delicados que tem por aí? Então, na verdade os dois são muito bons. Lógico que tem animais que têm um temperamento mais difícil da gente lidar. Mas é a mesma coisa, os sintomas são muito parecidos. Existe uma diferença muito grande entre cães e gatos. Eu ia te perguntar pelo gato agora. Exato. Existe uma diferença muito grande entre cães e gatos. Os gatos, eles não demonstram tantos sintomas quanto os cães. Não, né? Não, então, como eles são a presa no mundo animal, eles escondem toda a sintomatologia até o último segundo. Eles têm complexo. Não é complexo, é para se defender no meio ambiente. Ele não pode demonstrar que está doente para o predador. Então, eles escondem até os últimos... Mas ele considera o cachorro predador? Eles consideram qualquer ser predador. É mesmo? Então, quando eles vão demonstrar algum sintoma de alguma patologia, é porque o quadro desses pacientes já está muito evoluído. Então, o gato, você tem que ser um veterinário muito mais afinado com a espécie do que com o cão. O cão é muito mais fácil de você diagnosticar do que o gato. Quer dizer que há uma grande diferença. Existe. Agora, me diga uma coisa, aquelas doenças, eu fui adorava cão, e eu tinha realmente, eu cheguei a ter 9, 10 cães na minha casa no Rio de Janeiro. Meu pai nos acostumou, olha a diferença, né? Meu pai nos acostumou a ter cães, e eu me lembro dos 2 cães que eu e minha irmã, eu só tenho uma irmã, a gente montava neles. Eram 2 que hoje se chama Doberman, e a gente chamava de dinamarquês gigante. Né? O dinamarquês gigante, Arlequim, um olho azul e o outro olho verde. Espetaculares. E a gente montava nele mesmo, era um negócio assim de doido. E existiam algumas doenças que eram assim o perigo, por exemplo, a tal da sinomose. Isso ainda existe? Me conta. Ainda existe, infelizmente. Aqui no Nordeste existe ainda muito mais por conta da vacinação, que ainda é inadequada. Sinomose é uma virose. É uma virose? É uma virose, e elas acometem muito mais aos filhotes não vacinados. Não que não acometa os idosos e adultos, mas é muito mais arriscado e muito mais comum a gente receber pacientes filhotes com sinomose. É grave, é uma das doenças mais graves e muito difícil de tirar. Muito difícil da gente conseguir recuperar. Naquela época diziam que no lugar onde morreu um cão com sinomose, você não podia mais ter nenhum tipo de animal, nenhum tipo de cão. Não, porque ele absorveria. Não, pode. Você tem que ter os cuidados de higienização antes de colocar outro animal. Utilizar-se de uma limpeza bem pesada. Qualquer virose, é igual a gente, humano. Então, tem uma virose no ambiente e você tem que fazer uma higienização adequada para que coloque outro animal e ele não se acometa da mesma doença. Qual é a média de vida de um cão? De porte médio, grande e menor? Então, não tem uma média de vida. Os animais de pequeno porte, eles tendem a viver mais. Os de pequeno porte, a Poodle, por exemplo, é uma raça que a gente pega muito idoso, o Poodle. Animais de grande porte não vivem tanto, há 10 anos, 11, 12. Mas eu tenho, por exemplo, a cachorrinha da minha avó, cachorrinha não, a Rottweiler da minha avó, que tem 15 anos.
é uma vida longa para um animal de grande porte. Aí vai depender dos cuidados que você tem com esse animalzinho. Então, se eles são vacinados, se ele tem uma alimentação adequada, se ele vai ao veterinário com frequência, se faz o tratamento preventivo para evitar que o animal adoeça. Muito bem. Como é essa questão, por exemplo, dos animais, que é terrível isso, dos animais abandonados e as campanhas que vêm sendo feitas cada vez mais para adoção? O ideal é a gente esterilizar esses animais, para que evite essa discriminação de animais na rua, essa quantidade de animais reproduzindo indiscriminadamente na rua. Então, sempre fazer a esterilização, que é a castração, né? Então, para evitar que tenha tantos animais abandonados. E se não quer cuidar do animalzinho, se não quer criar, não prega, não compra, para não abandonar o animal futuramente. Mas a população é muito grande. A população de animais abandonados é muito grande. É muito grande. É muito grande. Não é? Agora, me diga uma coisa, nessa questão, por exemplo, quando você falou em castração, isso é muito importante. A gente fazia isso depois que a gente conseguia a primeira ou a segunda cruza, né, como se chamava, para evitar que aquele cão cruzasse com uma cadela de outra raça ou vice-versa. Uhum. Isso ainda se faz? O ideal, se você não quer que o animal reproduza, é fazer a esterilização, a castração, em média com 6 meses, que é quando ele entra, 6 a 8 meses, que é quando ele entra na idade jovem para adulto. Então, o ideal é que seja feito antes, nesse período. Na questão do macho? Na fêmea também. Para evitar que tenham problemas futuros. A gente não vai evitar, vai diminuir o índice de tumores mamários, vai diminuir o índice de infecção de útero e diminuir, inclusive, no macho, o índice de aumento de próstata. Mas isso, eu vou perguntar no segundo bloco, isso não estaria mudando a população canina no globo de um modo geral, fazendo com que se estimule a extinção de determinadas raças ou coisa parecida, no segundo bloco. Tá bom? Fica a pergunta, ok? Olha que coisa boa esse papo, Fabrícia, estou adorando. Vamos lá. Fabrícia Duarte, que é veterinária, que está conosco aqui. Eu vou lembrar a vocês que a imprensa oficial Graciliano Ramos não é, o nome diz Imprensa Oficial Graciliano Ramos, mas é uma empresa de economia mista e que, independente de fazer o diário oficial brilhantemente, independente de fazer todo um material de propaganda de tudo do governo do estado, e para municípios também, ela atende à economia privada. Ela é editora de livros fantásticos, um monte de livros são editados por lá. Ela faz folders, cartazes, jornais, certo? Sem problema nenhum. É uma missão, é uma função da imprensa oficial Graciliano Ramos, que eu sugiro a você que vá visitar. Mas vá mesmo, vá lá, visite, procure as pessoas que podem atendê-lo da melhor maneira possível. Se você tiver qualquer tipo de serviço gráfico, vai conhecer um serviço de primeira qualidade. A Sancar Veículos, fantástico, viu? Sancar Veículos é a única empresa de venda de veículos, principalmente seminovos, que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club. E vale a pena você conhecer. Lá você tem todas as facilidades de negociação, você vai encontrar juros menores em financiamento e você vai encontrar carros muito bem revisados. Vale a pena conhecer a Sancar lá no estacionamento do Sam's Club. Large Steel Frame, a melhor maneira de construir hoje, com 50% de tempo a menos e com 10% a menos no custo. O nome está dizendo, é uma estrutura de aço leve, que você constrói casas e você constrói para o serviço público, como já acontece em demasia no sul do país. Por exemplo, as UPAs estão sendo construídas com esse material e com verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica. Vale a pena. O mesmo financiamento que é aplicável à iniciativa privada para construir condomínios, resorts, etc. A Ecoprime, que lava o seu carro com meio litro de água e te entrega o carro, ó, Deputado Zé Laje, logo depois do Palato. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas te ensina para que serve o gás encanado, que não é só fogão e veículo, é muita coisa a mais, no Passeio Estela Maris. Vai lá para as outras lojas comprar e entra na Algás para aprender mais sobre o gás encanado, porque é o futuro, viu? Futuro da energia. O buffet Taça de Cristal, que nos acompanha no Almoçando com a Notícia, agora Taça de Cristal com a entrada do Ecopark.
Muito bom, hein? Vale a pena. E aquela divisão que você já sabe, né? Semana sim, semana não. Uma semana Filé do Zezé fazendo bate-papo, na outra semana Bodega do Sertão. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando aqui no Filé do Zezé com Fabrícia Duarte, que é veterinária, que vem com um monte de novidades, mas eu estou aproveitando a presença dela aqui, fazendo um monte de perguntas que eu tenho certeza absoluta de que você talvez fizesse. Não é verdade? Então vamos a ela. Aqui eu deixei no ar. Se a castração, por exemplo, tanto do macho quanto da fêmea, e isso quase que está se tornando um hábito nas grandes cidades, se não vai provocando a eliminação das raças? Pode provocar. Pode? Pode sim. Mas é muito melhor que a gente castre cedo esses animais para que evite tantos animais abandonados e na rua. Então, só para você Seria muito pior. O que é muito pior. É muito pior. A gente já tem muitos animais de rua. Então, quando você pega um animal de grande porte, que a média de parição deles é 9, 10, 11 animaizinhos, imagine mais 11 animais na rua. É verdade. Entendeu? Então, o ideal é que realmente sejam castrados. Existem campanhas de castração de animais e ONGs que fazem essas castrações gratuitas para a população carente. Então, o ideal é que seja castrado cedo. Não há perigo nenhum para a vida do animal? Não, se for castrado quando o animal já está na idade correta, não. Certo, e com higiene. Entre 6 a 8... Muito bem. Agora, com higiene, com médico veterinário responsável, claro, dentro de um centro cirúrgico. Exatamente. Né, aí entra o outro grande assunto da Fabrícia Duarte, que está inaugurando, ou já inaugurou, não sei, vamos saber agora, um hospital veterinário aqui em Maceió. Me diga qual é, onde é, como é. Isso. Nós já estamos no mercado há em torno de 6 anos, já é clínica, e vamos transformar em hospital. Ah, você vai transformar a clínica em hospital. E abrir a primeira UTI de Alagoas. A primeira UTI para animais, que beleza. É. Então será sábado agora, no dia 11 de novembro. O programa dela é sexta-feira, viu? 11 de novembro, e será a partir das 17 horas, vai ter festa. Mas onde vai ser? Lá, onde é o hospital? Na clínica, onde a clínica é o Bicho, vai ser o Hospital Veterinário É o Bicho. Fica na rua É o Bicho. É o Bicho. É. Ah, interessante. É, Hospital Veterinário É o Bicho. É o Bicho. Que bom, eu gostei do nome. Na Rua General João Saleiro Pitão, próxima à Praça do Skate, aqui na Ponta Verde. Ah, que maravilha. É. Nós temos 2 filiais, na verdade, uma na Ponta Verde e uma no Barro Duro. Certo. A da Ponta Verde é a que vai virar hospital e é a que vai ter a UTI veterinária. Muito bem. Vai ter não, já está pronta, né? Já está pronta, na verdade, já está funcionando. Já vai ser uma festinha de inauguração. Certo, que beleza isso. E evidentemente que havia essa falta.
Havia porque não tinha uma UTI. Então, quando a gente chegava em certo ponto que a gente não tinha mais o que fazer pelo animal. Então, agora a gente já consegue dar essa assistência melhor. Eu sou a responsável pela UTI, passei 2 anos fazendo especialização em São Paulo, só pensando na UTI. Agora me conta então uma coisa. Onde é que está a diferença entre a UTI humana e a UTI veterinária? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. A mesma coisa? A mesma aparelhagem que tem para a humana é a da veterinária. É mesmo? É tudo igual. Tudo igual. Aparelhos respiratórios. Ventilador mecânico, com mecânico. oxigênio, com pressão invasiva, com monitorização cardíaca, com hemogasometria, tudo que Possibilidade de reanimação. Possibilidade de reanimação, tudo que um pet tem direito, tem. Muito bem. Agora, o corpinho dele é outra história. É. Então, de uma certa forma, até tentando fazer uma comparação, é mais difícil lidar com um animalzinho? A gente compara como se fosse um neonatal humano, pelo tamanho, pelo peso. Então, o ventilador que a gente trabalha, ele ventila de um neonatal, de um bebezinho prematuro, por exemplo, Perfeito. a um adulto. Perfeito. A gente tem animais de menos de 1 quilo e nós temos também animais de 60, 70, 80 quilos. Muito bem. Cães. Então, nós temos que saber lidar com todos os tamanhos e pesos. Muito bem. Qual é a filosofia, qual será a filosofia do hospital, de um modo geral? A filosofia de atendimento, a filosofia para que a população realmente entenda isso. Não tem plano de saúde, né? Claro não tem plano de saúde da clínica, mas a gente aceita plano de saúde. Como é a história? Tem 2 planos de saúde que a gente aceita. De animais? De animais. Eu não sabia disso. Isso. Me conta isso aí que eu não sabia. Tem 2 planos de saúde que nós aceitamos lá no hospital. A UTI não aceita ainda, porque Sim. o plano não vai cobrir UTI, mas a UTI vai ter que ser particular, infelizmente. Mas faz tudo pelo plano, cirurgia, internação, exames, tudo. Eu não sabia disso, está aí uma coisa que eu não sabia. Mas só para animais de pequeno porte. Cães, gatos, cães e gatos. Cães e gatos. Isso. Não, pode ter um ratinho lá que... Não, é porque eu nunca recebi nenhum Nunca rato de recebeu plano. nenhum ratinho, né? Já recebi rato na clínica, mas não de plano de Não, saúde. claro que não, claro que não. Mas é diferente. Mas é interessante, eu não sabia que existia. Pode dizer os nomes, não tem problema não. Nós atuamos com o Dr. Pet e o Plamev. 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 Isso. Olha aí, ó, plano de saúde para animal. Não sabia do negócio desse, não. É caro? Não. Não. Pois é. É uma maravilha para quem tem o seu cãozinho dentro de casa ficar tranquilo, né? Hoje em dia os animais são filho, né? Eles são tratados como filhos, eles saíram do quintal e foram para dentro de casa. É verdade. E o tratamento e os cuidados é igual de uma criança. Então, por que não ter o plano, né? O convívio de um animal com a criança. Me conta. É muito saudável. Uma criança que cresce com animais é uma criança mais amorosa. E agora, lógico que esse animal tem que estar saudável também. Ele tem que estar com a vermifugação em dia, ele tem que estar com a vacinação em dia, porque para não passar zoonose para essa criança. Com certeza. As doenças que os animais adquirem, de um modo geral, elas são as mesmas doenças que o humano pode adquirir ou não? Pode. Existem doenças espécies específicas, que é o caso da sinomose que você citou. Né? Não tem no humano. Mas tem muitas doenças que é a mesma, tipo leptospirose, tipo uma insuficiência cardíaca, tipo uma insuficiência renal. Os animais também têm. Perfeito. Diabetes. E são submetidos a cirurgias, a transplantes, etc., da mesma maneira? Não. Não, são, mas ainda é uma coisa que ainda está evoluindo na veterinária. Né? Em São Paulo, a gente já vê alguns transplantes. Aqui em Alagoas não tem nenhum estudo e nenhum hospital que Mas o caso, por exemplo, que você citou de diabetes. Meu Deus do céu, diabetes do cão. Tratamento igual humano. É normal? Insulina, é normal. É uma doença normal. No gato, e quais são os sintomas? Como é que você descobre? Só através do exame? Não, do mesmo jeito que apresenta o sintoma humano, emagrecimento, apetite exagerado, muita ingestão de água, muita urina, o animal é do mesmo jeito. Então a sintomatologia das doenças que são iguais no humano e do animal, as sintomatologias são iguais também. Certo, perfeito. Agora, e os problemas, por exemplo, eu tenho um problema que eu acho horrível no animal, quando o animal sofre um atropelamento, um problema desse, que é a traumatologia no animal. Como é que está esse? Está avançado? Nós temos especialista em ortopedia aqui em Alagoas.
E nós não temos ainda exames de imagem mais avançados, como tomografia e ressonância. Sei. Quando nós precisamos fazer esses exames, a gente acaba tendo que enviar para Recife, que é o lugar mais próximo que tem. Mas a gente tem raio-x, tem ultrassom e tem ortopedia. Muito bem. Ontem eu assisti a um programa desses de TV fechada, que eu gosto muito de assistir, cheio de novidades, e um deles vinha mostrando aparelhos ortopédicos com rodas, etc., para os cães mutilados. Isso. Coisa maravilhosa, uma coisa espetacular. Falta um membro de trás, ou faltam os 2 membros, ou falta um membro da frente, e já existem aparelhos para isso. Já existe há muito tempo, cadeirinhas que são desenvolvidas para o tamanho daquele paciente que precisa de próteses. Enfim, cirurgias, a gente já faz cirurgia de coluna aqui em Alagoas. Nosso ortopedista é muito capacitado. Não é comum o cão ter problema de coluna? Muito. E qual é Principalmente a hérnia razão? de disco. Hérnia de disco, Hérnia raça, de disco. problemas de raça. Poxa, tá igual a mim? Eu vou lá fazer a minha. É interessante isso. Quer dizer, é o mesmo processo. A anatomia, de um modo geral... É igual. É Tudo igual. que o humano tem, o cão tem. É claro. Todos os órgãos do mesmo jeito, inclusive os mesmos problemas, né? Inclusive, não, ele não deve ter problema de próstata. Tem. Não. Tem? Tem, eu Olha falei. Aí, tá vendo? Olha, então eu estou provocando e ela vem. Por isso que a gente indica a castração cedo para evitar que ele tenha problema na próstata Muito futuro. Bem. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e no assunto dentro desse programa para aquela questão da castração ou não, mas não castrado, aquele que cruza com outra raça e por aí vai. Tem acontecido novas raças a partir daí? Tem ou sim, não? Tem acontecido novas raças, mas que foram desenvolvidas laboratoriamente falando, para serem assim, tipo Pug, tipo Shih Tzu, são raças desenvolvidas pelo homem. Foram desenvolvidas? São raças que foram desenvolvidas pelo homem. É um belíssimo cão Shih Tzu, lindo. É mistura de raças isso. Agora, existem aquelas fugidinhas, né? E também acabam aparecendo aí mestiços que foram de raças puras e viraram mestiços. E acaba dando um negócio bonito às vezes. Acaba dando. Agora tem que ter cuidado, tipo, se a fêmea for muito pequenininha e o macho for muito grande, o filhote não vai ser compatível com o corpo da fêmea. Com certeza. Então tem que ter esses cuidados para evitar problemas para a mãe. Muito bem. Vamos repetir agora. Nome do novo hospital veterinário daqui, ali perto da Praça do Skate. Isso. Qual é a rua? General João Saleiro Pitão. Muito bem. Como é o nome do hospital? Hospital Veterinário É o Bicho. É o Bicho. Esse ninguém esquece, não é não? Inauguração amanhã, sábado. Isso. Que horas? Às 17 horas do dia 11 do 11. Muito bem. Coquetel para os animais? Coquetel vai ter comidinha para animal e para humano. Olha aí, tá vendo? Valeu. Não pode trocar. Não. Fabrícia Duarte, que prazer enorme recebê-la aqui, prazer viu? Foi todo meu. Muito Use obrigada. e abuse da gente, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Um abraço ao seu marido também, que ovinocultor. Ouve. Não é? É isso não, aí. Ele foi, né? Agora a gente não está mais criando, não. Não está mais criando, não. Tá bom. Muito obrigado, então. Obrigado a vocês que estiveram conosco também até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, gente, encontro marcado. Até lá. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.